Deus define sucesso por fidelidade. A sua fidelidade, o quanto você está sendo fiel a Ele. O problema é que se nós não soubermos lidar com ela, ela começa a distorcer a nossa identidade. Porque a primeira mentira que a frustração nos conta é que se não deu certo, talvez você não seja o bom o suficiente. São aqueles que estão passando por algum tipo de perseguição. E eu quero começar falando que o sentimento de frustração, provavelmente todos nós já sentimos essa dor, né, da frustração. A frustração de nós fazermos tudo certo e mesmo assim no final algo acontecer de errado. Mas talvez o problema não esteja o que aconteceu com você, mas talvez esteja na forma como você aprendeu a definir sucesso. Porque enquanto o mundo mede sucesso por coisas, por bens materiais, por resultado, Deus define sucesso por fidelidade. A sua fidelidade, o quanto você está sendo fiel a Ele. O mundo, ele chama de sucesso aquilo que parece. Deus chama de sucesso aquilo que permanece fiel. Pois é, se tem um sentimento que nós conhecemos bem é frustração, né? Frustração é a sensação de impotência quando aquilo que nós esperávamos não acontece. Quando nós oramos e não vemos uma resposta. Quando nos entregamos a algo, a uma relação e nós nos sentimos abandonada. Quando nós trabalhamos duro e não temos reconhecimento, que muitas das vezes nós trabalhamos porque nós queremos a recompensa. Quando nós fazemos tudo certo, mas algo foge do nosso controle, interfere e a gente não consegue alcançar o objetivo que a gente espera. E o problema da frustração, ela não é apenas momentânea. O problema é que se nós não soubermos lidar com ela, ela começa a distorcer a nossa identidade. Porque a primeira mentira que a frustração nos conta é que se não deu certo, talvez você não seja o bom o suficiente. Talvez você não seja realmente bom para aquilo. Mas Jesus, ele começa o sermão dizendo: bem-aventurados. E eu procurei o significado de bem-aventurados. E isso significa felizes. Felizes são aqueles. Isso parece um pouco contraditório, não é mesmo? Como alguém pode ser feliz no meio da dor? Mas o texto diz: felizes são aqueles que estão passando por algum tipo de perseguição. Jesus, ele usa este sermão para consolar os discípulos, dizendo que eles são abençoados quando eles forem insultados ou perseguidos. Ele ordena que eles sejam alegres, pois há uma grande recompensa no céu para aqueles que são bem-aventurados. Isso porque Jesus está ensinando que existe uma perseguição maior, existe um propósito maior. Nós precisamos aprender a viver na cosmovisão do Senhor. Porém, o mundo, ele tem nos ensinado a viver na cosmovisão humana. E por isso nós temos vivido tantos momentos de frustração. Tantas pequenas coisas que têm nos frustrado. Sucesso não é ter bons resultados. Nossa maior crise acontece porque nós fomos ensinados que sucesso é ter resultado. E na verdade não. Se der certo, sucesso. Se não deu certo, nós somos fracassados. Mas essa lógica não é bíblica. E é isso que eu quero ensinar nesse vídeo. Porque existem situações em que você faz tudo certo, mas não dá certo. No final, algo acontece que dá ruim. Porque nem tudo o que você está fazendo depende somente de você. Existem fatores fora do nosso controle. Existem tempos, existem processos, existem decisões de outras pessoas ao nosso redor que podem interferir no nosso momento, nas nossas decisões. E isso tem causado grandes frustrações, porque o mundo tem nos ensinado que nós não podemos nos frustrar com nada. Nós só devemos ter sucesso. Agora eu quero contar para vocês. Vocês imaginam uma mãe que faz tudo certo. Ensina o filho, educa desde pequenininho. E quando essa criança ela já chega a uma idade maior, ela vira um criminoso, ela vai para outros caminhos. Você acha que essa mãe errou? Não. Essa mãe não errou, porque fidelidade nem sempre produz um resultado imediato. E então é sobre isso que eu quero falar. Como Deus define sucesso. Para Deus, sucesso é definido como uma fidelidade à sua vocação. Sucesso no reino de Deus não é ser aplaudido pelos seus resultados visíveis, mas é permanecer fiel
ao chamado que ele te propôs, ao chamado que ele te confiou. Um exemplo disso, ele foi Jesus. Ele investiu profundamente nos discípulos. Quanto tempo ele estava ali ensinando os discípulos a serem seus seguidores, a levar o reino de Deus. Ele ensinou, ele corrigiu, ele amou, ele formou o caráter daqueles discípulos. Andou com eles diariamente, foi amigo deles. Humanamente falando, nós poderíamos pensar que Jesus fracassou. Mas, mesmo diante de Judas, Jesus não fracassou. Ele foi fiel à sua vocação. Jesus mediu sucesso pela permanência das pessoas. Jesus media sucesso pela fidelidade à missão que o Pai tinha lhe confiado. Ele estava focado na obediência ao Senhor. Não importava, e mesmo ele sabendo que Judas era o traidor, ele tratava ele de igual com todos. Por quê? Porque ele estava focado no que Deus o pediu para fazer ali, naquele momento. Então Jesus, ele simplesmente obedeceu ao Pai, sem questionar, sem pensar alguma coisa, sem destratar, porque tudo havia um propósito. Porque Jesus disse em João 6, no versículo 38, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Jesus estava focado na sua vocação. E isso, ele confronta algo em nós, porque muitas das vezes nós achamos que estamos sendo fiéis, mas na verdade estamos medindo o nosso chamado pela reação das pessoas. Se as pessoas não nos reconhecem, pensamos que nós estamos falhando. Se não vemos resultado rápido, de imediato, nós pensamos, nós estamos errando. Se alguém nos abandona, pensamos que a missão não valeu a pena. Mas nem toda frustração significa infidelidade. Às vezes você está fazendo exatamente o que Deus lhe pediu. Exatamente onde Deus mandou você estar. Você pode estar se sentindo fracassada por coisas que você nunca teve controle. Nunca estava diante de você sobre o seu controle. Talvez a sua frustração que você está passando hoje nasceu porque você colocou o seu valor nas pessoas, no resultado, e não foi fiel àquilo que o Senhor te chamou para fazer. Mas Deus, ele nunca mediu a sua fidelidade pela resposta final. Pois para Deus, sucesso não é conquistar resultado. É permanecer fiel naquilo que ele mandou você fazer. Enquanto Jesus não volta, permaneça fiel à sua vocação. Permaneça fiel ao chamado do Senhor. Deus lhe deu algo. E no final, o Senhor vai querer que você dobre o que ele te deu. Então, dobre os tesouros que Deus tem te dado. Nós estamos nos frustrando porque estamos focados em resultado. Porém, nós devemos focar nos nossos olhos, na vocação, no que Deus nos chamou para fazer. O objetivo desses vídeos não é bombar, não é ter grandes expectativas. Lógico, se acontecer, glória a Deus. Mas se esse vídeo conseguir alcançar 1, 2, 3 pessoas, não sei quantas, mas se conseguiu alcançar você, eu já tive sucesso na minha vocação. Eu já tive sucesso no meu chamado porque eu estou fazendo o ID do Senhor. Eu estou fazendo aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Mesmo diante dos obstáculos, mesmo me sentindo envergonhada, mesmo sendo difícil para mim estar aqui fazendo esse momento de vídeo para vocês, eu estou sendo fiel à minha vocação. Eu estou obedecendo ao chamado do Senhor. Seja fiel à sua vocação. Isso me lembrar de Jeremias. Quando Deus mandou ele falar ao povo, Deus sabia que ele não iria ter sucesso, que o povo não iria ouvi-lo, e mesmo assim, Jeremias foi fiel ao seu chamado. Jeremias pregou ao povo, mesmo sabendo que o povo não o ouviria. Jeremias nos ensina a sermos fiel à nossa vocação. Ter sucesso é ter coragem de obedecer ao que Deus lhe manda. Sucesso é definido como obediência a Deus. Coloque seus olhos na fidelidade do Senhor, pois quem está firmado permanece fiel até o fim. Nossa frustração, ela piora quando nós confundimos resultado com nossa identidade. Nossa frustração está ligada à nossa identidade. Sucesso para Deus é você saber quem você é. Quando o nosso foco está no resultado, nós começamos a fingir para as pessoas. Porque se o resultado valida quem eu sou, então ele não vem, eu entro em crise. Muito forte isso, né? Quando o resultado não vem, eu entro em crise. Porque eu preciso da validação das pessoas. Os animais,
eles não têm crises emocionais, porque eles não vivem de máscaras. Se você é um gato, o gato faz o que o gato faz. O cavalo faz o que o cavalo faz. Eles são emocionalmente saudáveis. Eles não tentam viver de máscara como nós, seres humanos. Nós fingimos o tempo todo. Nós fingimos força, nós fingimos sucesso, nós fingimos que estamos em paz. Nós estamos viajando e mesmo passando por problemas, a gente posta fotos felizes. Talvez ninguém sabe o que está por trás de uma foto. Nós fingimos controle o tempo todo. Fingimos que ser quem nós não somos. Porque associamos a nossa identidade à performance. Um exemplo disso foi Jacó. O próprio nome de Jacó já carregava uma identidade problemática. Jacó significa enganador, suplantador, aquele que agarra o calcanhar, ou seja, desde cedo ele carregava uma marca, uma identidade distorcida de quem ele era. E quando alguém não sabe quem é, começa a correr atrás de resultado para tentar provar valor para as pessoas. Jacó passou a vida toda conquistando coisas. Conquistou a primogenitura, conquistou as bênçãos, conquistou bens, conquistou a posição, mas nunca parecia suficiente para ele. Porque quando a identidade está ferida, nada que você conquista pode preencher. A maior prova disso é que mesmo depois de conquistar muitas coisas, Jacó continuava lutando. Até que em Gênesis, nos descreve para nós no capítulo 12, que ele teve um encontro verdadeiro com o Senhor. E Deus faz uma pergunta para Jacó. Deus não queria nos informar o nome de Jacó, mas ele queria mostrar para Jacó, perguntar a Jacó se ele sabia quem ele era. Essa pergunta era uma pergunta muito confrontadora. Era como se Deus dissesse: quem você acredita que é Jacó? Porque antes de mudar a história de Jacó, Deus precisava curar a identidade dele. E então Deus mudou o seu nome a partir dali. E ele não chamou mais Jacó, mas Israel. Porque ninguém consegue lidar com frustração enquanto ainda está ferido. Ainda guarda feridas antigas no seu coração. É como alguém que passa a vida inteira tentando provar que merece amor. Compra coisas, conquista posição, se esforça, agrada a todo mundo, mas continua vazio. Continua numa tristeza profunda. Porque nunca cura a identidade. Porque resultado nunca cura a identidade. Se sua identidade depende de que dê certo, você será emocionalmente escravo do resultado. Mas se sua identidade está em Deus, nem o fracasso conseguirá destruir você. Quem vive correndo atrás de resultado pode até conquistar coisas, com certeza, mas continua sem saber quem é. Enquanto você tentar provar valor através de conquistas, viverá emocionalmente cansada. Jacó viveu exatamente assim, sempre tentando alcançar mais e mais. Sempre correndo, sempre lutando. E tem gente vivendo igual. Precisa mostrar que venceu. Precisa mostrar que conseguiu. Precisa ser reconhecido. Precisa provar valor para as pessoas. E provar valor cansa. Porque quem vive tentando provar algo nunca descansa. Seu valor não aumenta quando você alcança um resultado. Seu valor já foi estabelecido pelo Senhor, por Deus. Pare de medir sua vida por números. Pare de medir sua fé por respostas imediatas. Pare de medir seu valor por conquistas. Sua identidade vem do Pai. Quem tem identidade em Deus consegue atravessar frustrações sem se perder no meio delas. Jesus nunca prometeu ausência de frustração para nós, mas prometeu a presença no meio do processo. A pergunta aqui não é: deu certo? A pergunta certa é: eu fui fiel? Eu estou sendo fiel ao Senhor? Porque no reino, o sucesso não é colher aplausos. Sucesso é terminar obedecendo ao que Deus te chamou para fazer. Porque no reino, sucesso não é colher aplausos das pessoas. Sucesso é terminar obedecendo ao que Deus te chamou. Frustração não é um sinal de fracasso. É Deus corrigindo a forma como você media o sucesso. Talvez sua maior frustração seja não seja o fim da sua história. Seja apenas Deus destruindo a forma como que você definia sucesso. Em Romanos, no capítulo 8, verso 28,
diz para nós: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nem tudo pode estar fazendo sentido agora, mas tudo está cooperando para que Deus faça. Creia, sua frustração não é o fim. Deus não mede sucesso pelo seu resultado imediato.